Você já ouviu falar sobre a doença de Crohn? Sou o Dr. Guilherme, vamos falar aí um pouquinho hoje sobre a doença de Crohn. Então, a doença de Crohn é uma doença inflamatória, né, imunomediada, ou seja, é mediada pelo sistema imune do nosso corpo, né? Pode ser considerada uma doença autoimune, né? Então, essa doença tem diversos fatores causais aí, né? Dentre eles o fator genético, fator infeccioso também, né? Ambiental em si. Então, o histórico familiar é importante, né? É importante para essa doença também. Pessoas que têm familiares próximos, pais, irmãos com doença de Crohn ou alguma outra doença inflamatória ou outras doenças reumatológicas que têm muita relação com a doença de Crohn também, como artrite reumatoide, por exemplo, né? Artrite reumatoide ou artrite reativa, que são doenças reumatológicas que têm muita relação também com a doença de Crohn. A doença de Crohn, então, é uma doença inflamatória do intestino, né? Na qual ocorre uma inflamação que pode pegar desde a boca até o ânus. É uma doença que tem padrão aí, intermitente, né? Então, assim, pega partes intercaladas aí do sistema digestório, pode pegar o intestino delgado, pode pegar o intestino grosso, e a região mais comum de se acometer a doença é no íleo terminal e no seco, que é o início ali do intestino grosso, né? Os sintomas da doença de Crohn é dor abdominal, pode ter também diarreia, muco sanguinolento, ou seja, com presença de muco, de sangue, né? Então, isso são sinais de alarmes que deve ser investigado aí a doença de Crohn ou até mesmo a retocolite, que é um diagnóstico diferencial, né? A retocolite ulcerativa, que é outra doença inflamatória intestinal aí, que é muito comum também entre a população. A idade geralmente da doença de Crohn ela tem dois picos, né? Então geralmente é adulto jovem, 20 a 30 anos, depois lá para os 50 anos, mais ou menos, 40 a 50 anos, pode ter a doença também. Às vezes a doença cursa só com diarreia, né? Sem a presença de sangue, e causa uma dor abdominal difusa aí, geralmente, né? Algumas das vezes é difícil o diagnóstico, né? Mas o diagnóstico da doença é através da colonoscopia, né? Pode ser realizada também a tomografia ou uma enterotomografia, que avalia melhor o intestino, né? Podendo ver aí o padrão de inflamação no intestino. A colonoscopia é melhor, né? Tem maior eficácia aí no diagnóstico, ainda mais porque pode fazer também a biópsia, né? Do intestino, uma biópsia seriada, diversos segmentos do intestino, e ver o resultado no histopatológico, né? Que vê o padrão inflamatório da doença em si. Tem um padrão aí de inflamação em partes intercaladas, então intercala partes doentes com partes saudáveis no intestino, né? E geralmente, né, poupa o reto, ou seja, não pega o reto a doença de Crohn, diferentemente da retocolite, que é uma doença mais limitada ali à região do reto, sigmoide, cólon descendente, né, que é a parte final do intestino grosso. O tratamento baseia-se no uso de anti-inflamatórios focados aí para o intestino, né, como mesalazina, sulfasalazina, né, que são medicamentos que ajudam a controlar a inflamação da doença, mas não controlam em si a doença, não estabiliza a doença, né? Então é preciso usar aí também corticoides para induzir a remissão da doença, e também imunossupressores, imunobiológicos, que são outras classes de medicamentos que vai controlar a doença em si, evitando assim complicações e recidivas. Então, por exemplo, imunossupressores muito utilizados a azatioprina, né? É uma medicação que ajuda a controlar a doença. Se não tiver eficácia aí com corticoide e azatioprina, o corticoide para induzir a doença e a azatioprina para controlar a doença, aí pode-se tentar também os imunobiológicos, como infliximab, certolizumab, adalimumab, essa classe de medicamentos, né, com terminação MAB. Então,
Usa-se o corticoide para induzir a remissão, geralmente aí por 2 meses, vai desmamando o corticoide, né? Começa com uma dose mais elevada, de 1 mg por quilo, e vai reduzindo aí a dose mínima possível, até tirar se possível. E ao mesmo tempo você começa o imunobiológico, ou o imunossupressor como a azathioprina, e vai aumentando a dose dele, né? E aí posteriormente você fica só com o imunobiológico ou imunossupressor e suspende o corticoide. Então o corticoide vai desmamando aí até 2 meses, né, 8 semanas, e posteriormente fica só com essas medicações para controlar a doença. E usa ad eterno aí, né? Ou seja, um uso contínuo mesmo para controlar a doença, sem suspender. Os anti-inflamatórios que eu mencionei, como mesalazina, sulfasalazina, eles têm efeitos principalmente no intestino grosso. Então, se a doença de Crohn comete o intestino delgado, que é o intestino fino, é importante saber que essas medicações não pegam o intestino fino, né? O intestino delgado, somente o intestino grosso. E dependendo da localização, você deve usar a forma oral de administração ou a retal. Então, para retocolite, por exemplo, que comete mais no final do intestino grosso, você deve usar a via retal, que aí a medicação consegue chegar ali no local da inflamação e age melhor do que até o oral. Agora, para a doença de Crohn, por exemplo, que comete ali o começo do intestino grosso, né, a região ali do seco, cólon ascendente, aí tem melhor eficácia o uso da mesalazina, por exemplo, oral. Já para a doença de Crohn que comete o intestino delgado, é o uso mais de corticoide para induzir a remissão e uso imunobiológico e imunossupressor para controlar a doença, porque esses anti-inflamatórios que eu mencionei não vai pegar essa região do intestino fino. Então esse foi o vídeo de hoje da doença de Crohn. Se vocês gostaram, comentem aí embaixo, deixa o like e até o próximo vídeo.